Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho de alguns testemunhos que eu tenho na minha vida, né? Eu estava pensando aqui que gravar para vocês, né? E eu senti esse desejo de compartilhar com vocês. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo que, assim, que parece que é muito simples, mas eu acredito que a maioria do pessoal já passou por isso, né? E tem muitas pessoas que passam por isso todos os dias, né? E mesmo eu já tendo passado, isso não deixou de acontecer comigo novamente, né? Até porque a gente tem que ir aprendendo, tem que crescer, amadurecendo. E eu queria contar pra vocês de quando Deus começou a abrir a minha visão ali na área financeira, né? Foi alguns anos atrás, né? Foi um dos momentos críticos da minha vida. E eu me lembro assim que nós estávamos passando por muitas dificuldades, não por falta da provisão de Deus, mas porque nós não sabíamos administrar aquilo que Deus tinha colocado em nossas mãos. E eu estava um dia tarde, já quase noite, eu estava com não sei se chegava a R$ 50, mas era um valor de R$ 50 abaixo, né? Não me lembro específico agora do valor, mas era esse valor, assim, eu acho que era 47, 48, mais de R$ 50. E nós tinha acabado o nosso arroz, tinha acabado o nosso óleo, se eu não me engano, a pasta de dente e sabonete, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, né? Naquela época foi bem depois da pandemia, né? As coisas estavam muito altas, o pacote de arroz estava em torno ali de uns R$ 30, R$ 25. Então, assim, o dinheiro que eu tinha em mãos não dava para me comprar tudo aquilo que eu precisava. E eu orei e pedi ao Senhor um direcionamento, porque eu não estava sabendo o que fazer. E aí o Senhor ministrou meu coração. Eu não sei se na região de vocês tem, né, mas aqui na minha cidade tem, aqueles pacotes de arroz de 1 quilo, né? E eu peguei um papel, uma caneta e comecei a anotar ali. E aí o Senhor falou assim, não dá para comprar um pacote grande, mas compra um pacote pequeno, né? Não dá para comprar tal coisa, compra tal coisa, pesquise. E eu peguei o telefone e comecei a pesquisar nos mercados. E eu só sei que aqueles R$ 50 deu para me comprar o arroz, né? Deu para me comprar o óleo, deu para comprar pasta de dente, deu para comprar o sabonete. E ainda sobrou, para vocês terem noção, sabe? E ali, aquele dia, Deus começou a abrir a minha visão espiritual, né? E eu comecei a entender que não era a provisão que estava faltando, é a falta de eu saber administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que não estava sendo administrado da forma correta. Então, eu não sei, que às vezes você tá aí assistindo esse vídeo, né? Já passou por isso, ou tem passado por isso. O trabalhar do Senhor não é da mesma maneira que a gente pensa, né? Porque mentalmente, assim, humanamente falando, eu iria pensar assim, mas o arroz vai dar só para hoje e para amanhã, porque um pacotinho de arroz na época eu só tinha os meus 2 filhos, não tinha o João Miguel ainda, então dava para fazer um almoço e janta no outro dia. E a questão não é só Deus prover, a questão é de você entender que o outro dia pertence ao Senhor, que o outro dia, né, o Senhor vai continuar provendo, né? E às vezes a gente quer, assim, já ter uma garantia de que na semana não vai faltar, de que no mês não vai faltar, mas como o Senhor fez com o pessoal lá, né, no deserto, que mandava todos os dias, eles tinham que depender de Deus, eles tinham que depender ali que Deus mandasse o maná diário todos os dias, né? A palavra era que eles não poderiam guardar, né, aquele maná, porque senão acabava estragando e dava bichos. Tinha que esperar a provisão do Senhor no outro dia. O maná vinha e eles comiam. E assim era dia após dia. E eu senti o desejo de compartilhar isso com vocês, porque às vezes vocês também estão passando por algo assim e estão esperando que Deus vai prover muito. Sabe que Deus pode prover sim muito, mas a maneira que Ele quer te ensinar, às vezes não vai se encaixar nesse muito. A maneira que Ele quer te ensinar vai ser nesse pouco, sabe? E assim Deus foi fazendo.
comigo, né? Essa foi uma das primeiras experiências que eu tive, que eu me lembro. E depois a gente foi tendo outras experiências também, né? Porque, assim, a gente não tem condições, né? Ainda hoje não tem condições de pegar e comprar, né? Carne todos os dias, comprar um frango todos os dias, não tem condições, né? Porém, meu esposo, ele trabalha em sítio, em fazenda, e ele precisa levar todos os dias comida para o serviço, né? E uma das coisas que o Senhor também ministrou no meu coração é o necessário para o meu marido levar, né? Tem que ter, porque ele quem busca, é ele que o Senhor capacita todos os dias para ir lá buscar a provisão para a gente, né? Assim, como sacerdote do lar. Então, e o meu marido, assim, ele tem muita dificuldade de comer frango, de comer uma salsicha, de comer, sabe, essas coisas assim, um peixe, que para levar, né, para quem leva marmita, sabe que é muito ruim para se comer frio, né? Então, carne com osso, né? Tem que ser assim, carne mais sem osso para não dar tanto volume na marmita, né? E então eu comecei a fazer dessa maneira. O Senhor ia lá, provia, eu ia lá e comprava o que dava. Eu comecei a enxergar as coisas, sabe? A pensar somente ali naquele momento, não ficar pensando nos meses seguintes, sabe? E às vezes eu ia ali no mercado e comprava ali R$ 50 de carne, cortava aquela carne de maneira que dava para ele levar pro serviço, e em casa a gente comia ovo, frango, salsicha, peixe, sabe? O que dava pra gente comer ali, a gente fazia para comer. Então, eu acredito que Deus tem a maneira dele de trabalhar. A gente só tem que ter a visão aberta. E aos pouquinhos as coisas vão se encaixando, né? Hoje em dia as coisas têm melhorado muito, né? Porque eu tenho colocado em prática o que o Senhor tem me ensinado, né? E eu senti a vontade de compartilhar isso aqui com vocês, né? Nós temos a oportunidade todos os dias de confiar no Senhor, mas será que nós estamos conseguindo fazer isso? Sabe, de confiar, de entregar a Ele mesmo? Será que Deus não está provendo o suficiente na sua casa? Ou é você que não está sabendo administrar aquilo que Deus tem te dado? Aquilo que Deus tem te abençoado? Às vezes nós falamos, nossa, mas o que entra não dá para nada. Mas às vezes tem casas e casas que tem apenas o pai de família trabalhando, a mãe não consegue trabalhar, não consegue ali ter uma renda, e eles sobrevivem pagando aluguel, fazendo compra do mês, né? Vivendo de acordo com a sua realidade. Então, a gente tem que aprender a viver com a nossa realidade de maneira que nós consigamos ter o melhor para nós, né? Não assim pra gente conseguir, você tem que passar só com o dinheiro que tem no mês e você não precisa querer uma vida melhor. Você tem que querer uma vida melhor, mas você tem que aprender também a sobreviver, né? E a viver com aquilo que você tem nas suas mãos. Enquanto Deus não manda muito, você consegue sobreviver no pouco. Você consegue sobreviver no mínimo, sabe? E é muito interessante isso, né? E o Senhor tem feito na minha vida grandes coisas, né? Eu não sou rica, né? Mas em dinheiro, mas eu sou rica das bênçãos do Senhor na minha vida. Eu tenho um Pai misericordioso, maravilhoso, que é só pedirmos, mas nós temos que ter consciência que nem sempre que nós pedirmos, o Senhor vai nos responder de maneira favorável aos nossos olhos. E sim, Ele vai querer que a gente abra os nossos olhos espirituais para que a gente consiga enxergar, né, outras coisas. E em meio a tantas essas coisas que foram acontecendo, Deus foi provendo, né, daquela época para cá. Eu consegui, né, abrir o meu salão em casa, eu atendo aqui em casa. Eu comecei a investir no meu salão, que era uma coisa que eu não fazia, era investir. Às vezes você tem aí R$ 50, alguma coisa, né? Faz um doce de leite para vender, para ter uma renda extra. Não precisa de muito, né? Faz um geladinho gourmet agora que tem alta, faz alguma coisa, sabe? É muito
Deus às vezes deixa a gente passar por uma prensa para a gente abrir os nossos olhos e enxergar as oportunidades. E eu falo para vocês que todas as oportunidades que apareceram na minha vida não foram em dias fáceis, não. Foi em dias difíceis, em dias de muito desespero e muito de eu não sei o que fazer, eu não sei como que eu vou dar conta disso, não sei como que vai ser aquilo. E Deus ir lá e fazer, porque eu comecei a ouvir, né? Eu comecei a ficar sensível ao que Ele estava falando comigo. E eu tô muito feliz hoje de poder compartilhar com vocês. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês outros testemunhos, né? Para edificação da minha e da sua vida também, né? Aquilo que nós passamos, a gente não entende, mas é testemunho e pode ajudar a vida de alguém. Por que não compartilhar, não é mesmo? Então, essa foi uma das experiências que eu tive com o Senhor nessa área de investimentos, sabe? De provisão. Deus não tem deixado de prover para você. Você tem que aprender a lidar com aquilo que você tem em mãos. Muitas vezes nós falamos, se Deus mandar mais provisão para mim, se Deus mandar mais dinheiro, se entrar mais dinheiro no mês, eu vou conseguir fazer isso, fazer aquilo, outro. Mas se você não consegue administrar aquilo que o Senhor tem que entregar na sua mão hoje, que para você é considerado pouco, como é que você vai conseguir administrar muito? Sabe? Os grandes empresários, as grandes empresas, elas começaram no pouco, administrando pouco, investindo para depois crescerem e para depois viverem a vida que queriam viver, né? De muita fartura. Mas o começo sempre é difícil, o começo é sempre muito doloroso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com alguma coisa, compartilhando esse testemunho com vocês, que edificou muito a minha vida em uma época que eu achava que não tinha solução para mim, não tinha saída. Em uma época em que eu achei que as minhas orações não estavam sendo respondidas, mas Deus estava apenas me moldando para um novo tempo, né? Isso não quer dizer que hoje em dia eu não passe por algumas situações, por algumas dificuldades, mas hoje em dia eu consigo procurar soluções. Antes eu passava por dificuldades e eu orava e clamava ao Senhor e não via soluções. Hoje em dia eu já consigo procurar uma solução, sabe? Então às vezes Deus deixa a gente passar por algumas coisas pra gente aprender a achar soluções também. Nós devemos sim orar, pedir, clamar ao Senhor, e dele pode mandar, mas às vezes a solução está aos nossos olhos, nós não estamos conseguindo ver, sabe? Então tudo é um crescimento para a nossa vida, tudo é para engrandecimento do nome dele, né? Então eu acredito que todos aqueles que já passaram por alguma dificuldade têm muita coisa boa para dizer também dessa época que passaram. Não vai ter só coisas ruins para dizer. E é isso que aconteceu comigo. Eu não tenho só coisas ruins para dizer desse tempo difícil. Eu tenho coisas boas para dizer, né? Que foi um tempo de muito aprendizado e eu aprendi. Graças a Deus. Eu louvo o Senhor por esses momentos difíceis, né? Porque se não fosse eles, eu não teria aprendido o tanto que aprendi, né? E eu tenho uma palavra para dizer para você, que se você, a palavra do Senhor fala assim, tudo que creres, pedindo em oração, recebereis, né? E assim é. E às vezes você está pedindo provisão para Deus e Deus está usando este vídeo para dizer para você, filho, eu tenho provido, filho, eu tenho mandado, mas você não tem sabido administrar, você não sabe como administrar. Me deixe te ensinar a administrar o que eu tenho te entregado, sabe? E eu espero que essa palavra alcance a sua vida, alcance seu coração, da mesma forma que alcançou a minha vida, em nome de Jesus. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês, espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito neste canal, já se inscreva aí, deixe a sua experiência aqui, me siga lá no Instagram também, né? Pra gente estar cada dia mais se conhecendo melhor, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Fui!